em Lucas, no seu capítulo 19, a partir do versículo 1 ao 10. Antes de estar me ensinando a palavra do Senhor, quero aqui contar um pouquinho da minha história, desde quando comecei a estar nos pés do Senhor, onde eu era do mundo e quando eu não conhecia ainda Jesus Cristo, eu morava em Minas Gerais, na cidade de Novo Cruzeiro. Ali eu passei com uma provação muito grande. Quando eu estudava na 4ª série, eu fui cometido de uma enfermidade que hoje em dia se fala em apêndice, né? Estava ali numa cidadezinha do interior e quando fui medicado com essa apêndice, eu já estava quase no fim da vida. Quando eu estava ali numa casa, eu estudava, né? E na cidadezinha que eu morava não tinha recurso para estudo. Eu fui morar em outra cidade e nessa cidade eu fui cometido por essa enfermidade e estava ali em cima da cama, nem se movia direito, e eu escutava as pessoas falando que não tinha mais jeito para mim, e ali uma palavra tocou meu coração, como disse assim, uma moça me falava assim: você vai deixar ele aqui ou vai levar para morrer na casa dele? Isso tocou muito meu coração. Eu joelhei nos pés da cama. Quando eu nem sabia falar com Jesus direito, eu fiz a oração do Pai Nosso ali, joelhado naquela cama, chorando compulsivamente. Quando voltei para o meu travesseiro, irmão, Deus levou um ex-enfermeiro daquela cidade ali na minha cama para me examinar e falar para aquela mulher: leva ele logo para o hospital, que ele já está quase no fim da vida. Não sei que instante arrumaram um carro ali para mim. Eu fui ali rapidamente levado para o hospital e rapidamente me levaram para a sala de cirurgia. E quando eu me vi, eu já estava operado. Ali eu pude ver a mão do Senhor na minha vida, quando Deus é maravilhoso. E quando eu saí daquele hospital já operado, eu orei muito a Deus, agradeci muito ao Senhor por aquela bênção, porque Deus não me deixou morrer, para que estar nessa noite falando do amor dele para a família. Amém? Amém. Eu louvo muito a Deus por estar aqui nessa noite. Eu sou um milagre vivo na mão do Senhor. Quando eu aceitei Jesus, eu chorei muito, porque eu sei de onde Ele me tirou para estar aqui nessa noite. Amém? A palavra de Deus se encontra em Lucas, no seu capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu,
desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado de alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Amém. Entendesse nessa noite, a palavra de Deus vai nos trazer um texto que é bastante conhecido, um texto bastante pregado por muitos pregadores, mas a palavra de Deus vai nos dizer que a palavra de Deus dele se renova a cada manhã, amém? Zaqueu, aqui na história, vai nos trazer grandes lições, porque Zaqueu era um publicano, era um cobrador de impostos em Jericó, onde era a sua cidade natal. Jericó era uma cidade rica, próspera, uma cidade que era conhecida pela sua riqueza, pelos seus frutos que produzia ali. Jericó era próspera. Zaqueu era um homem judeu, um homem que vivia no meio do povo. Então Zaqueu ele é convidado para trabalhar para o Império Romano. Zaqueu ele passa a ser odiado pelo seu povo. O povo judeu era escravizado pelo Império Romano. Agora Zaqueu ele sai do meio do teu povo para trabalhar para o inimigo, que era o Império Romano, onde o Império Romano ele cobrava o imposto daqueles agricultores, ele cobrava o imposto das casas, dos terrenos, e também de tudo que produzia ali, eles cobravam imposto. Zaqueu vai trabalhar para o Império Romano, e ali Zaqueu é odiado pelo seu povo. Zaqueu ele fica conhecido como Zaqueu o publicano, o odiado pelo povo. E naquela época Zaqueu ele fica sabendo que Jesus ia passar por ali, por aquela região, e acende uma chama dentro do coração dele, porque ele sabia quem era Jesus. Aleluia. Ele fica conhecendo quem era que ia passar por ali, e acende uma chama dentro do coração de Zaqueu. Qual é essa chama que acende no coração de Zaqueu? Eu quero ver Jesus. Zaqueu, neste momento, ele quer uma oportunidade. E nós estamos aqui nessa noite numa oportunidade, porque o culto de hoje é único. Esse culto não volta mais. Você tem hoje uma oportunidade. Zaqueu, ele não quer perder a sua oportunidade. Então não perca a oportunidade nesta noite.
de adorar, de engrandecer ao nome do Senhor. Zaqueu, ele sabe que Jesus ia passar por ali. Ele corre para o lugar estratégico que Jesus ia passar. Ele fica no ponto estratégico. E a multidão vem vindo. E quando a multidão se aproxima, ele quer ver Jesus, mas não consegue, por causa da multidão. Porque ele era pequeno. Imagina a multidão vindo e ele pulando, querendo ver Jesus, mas não conseguia. Porque a Bíblia fala que ele era pequeno, de pequena estatura. Conhecendo essa história, Zaqueu, ele não quer perder a sua oportunidade. Zaqueu não está vendo Jesus, mas ele observa onde Jesus ia passar. Imagina Zaqueu olhando o ponto que Jesus ia passar. Ele olha e vê uma figueira brava. Ele corre e sobe na figueira brava. A figueira brava era uma árvore cheia de espinho. Mas Zaqueu não quer saber de espinho. Zaqueu não quer saber se vai ficar ferido ou se vai machucar. Ele corre e sobe. Eu vendo aqui, pode ser que Zaqueu vai ter suas mãos furadas dos espinhos da figueira brava, mas ele quer a sua oportunidade e sobe. E Jesus vem vindo, passando por debaixo daquela figueira. Jesus para e fala: Zaqueu, desce depressa, que hoje convém pousar em tua casa. Aleluia. Jesus, ele chama Zaqueu pelo nome. Jesus não conhecia Zaqueu, mas ele chama ele pelo nome. Jesus conhece você pelo nome. Zaqueu, ele não perde a oportunidade e desce depressa. Está disposto a descer nessa noite? Não perca a oportunidade de descer na presença do Senhor. Zaqueu desce depressa e Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu não perdeu a oportunidade. Você nessa noite não perdeu a oportunidade e veio aqui adorar o Senhor. Você não